Olá, pessoal! Hoje, o tema da nossa aula é sobre o relacionamento entre profissional de saúde e paciente. Antes de eu iniciar essa exposição, eu vou só fazer uma observação, que apesar de utilizar a palavra paciente ao longo dessas aulas, hoje é importante frisar que eu utilizo esse termo por ser o termo mais utilizado, tanto no dia a dia como na própria literatura, mas que mesmo optando por não utilizar outros termos como cliente ou usuários, o paciente aqui, ele não vai ser entendido como um ser passivo, como esse termo pode remeter, mas nós estamos falando desde o princípio, o entendendo como um sujeito ativo, e a palavra relacionamento também já remete que é uma troca, né, uma relação entre esses dois sujeitos ativos, o profissional de saúde e o paciente. Então, é importante relembrar que o relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente, ele é a base de todo o tratamento. E a qualidade desse relacionamento tem um impacto direto sobre a saúde. E por se tratar de um relacionamento, o seu impacto incide sobre a saúde de ambos, do profissional e do paciente, a partir do momento em que esse profissional vai construindo relações de segurança, empatia, de troca de experiências, ele também leva as vantagens ou as qualidades desse relacionamento para a sua saúde emocional. E é preciso que nós, nos nossos atendimentos, estejamos atentos a esse relacionamento. Ele é construído por meio da comunicação verbal e não verbal. Então, é importante que a gente se coloque no lugar do paciente. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pergunta para o paciente, conversando com ele, e ele está ali no celular, sem fazer um contato visual comigo, me respondendo com tipos, com respostas tipo, uh-uh. Eu vou gostar? Eu vou querer investir meu tempo nessa comunicação? Da mesma forma que quando o paciente está conversando com a gente, nos contando algo que é importante que eu escute, fazendo contato visual, mostrando meu interesse, né, para a pessoa com a minha postura corporal, eu mostro para ele que eu tenho interesse no que está sendo dito. E eu sei que os nossos atendimentos são corridos, que a gente precisa registrar as informações no prontuário, mas a gente também precisa resgatar esse olhar, buscar aprimorar uma habilidade que a gente tem de escuta, né, de acolhimento, que mostre interesse, cuidado, né, e depois a gente registra. Porque não adianta a gente ter um registro lindo do atendimento se o atendimento em si não foi de qualidade. Essa discrepância, ela não vale a pena no resultado final. Por que que essa comunicação é tão importante? Porque a qualidade dessa comunicação, acompanhada de um bom vínculo terapêutico e da sensibilidade do profissional em perceber o contexto na sua totalidade, ela é propulsora de uma eficiente atenção à saúde integral do paciente, que é o que a gente busca nos nossos atendimentos, é o que o serviço de saúde espera dos nossos atendimentos. A atenção à saúde integral do paciente, ela é, inclusive, um dos princípios do SUS. Então, para que a gente consiga estabelecer esse bom relacionamento, é importante que o vínculo seja construído. E, nesse sentido, Brunello e colaboradores afirmam que o estabelecimento do vínculo entre profissionais de saúde e usuários parece ser uma possibilidade de se construir uma nova prática que busque a melhoria na qualidade da atenção à saúde. E o vínculo é essa relação pessoal estreita e duradoura entre o profissional de saúde e o paciente, permitindo que, com o passar do tempo, os laços criados se estreitem e os mesmos se conheçam cada vez mais, facilitando a continuidade do tratamento e, consequentemente, evitando consultas e internações desnecessárias.
Essa relação, ela requer a cooperação mútua entre as pessoas da família, a comunidade e os profissionais. Além disso, o vínculo ele permite uma aproximação mais efetiva entre o paciente e o profissional, de modo a se estabelecer relações de escuta, diálogo e respeito. Nesse caso, o doente ele se sente mais seguro e com a unidade de saúde por perceber-se aceito e próximo dos profissionais que se responsabilizam pelo seu bem-estar. As relações de vínculo, em muito, podem contribuir para os processos de adesão terapêutica do paciente, uma vez que esse passa a entender a significância do seu tratamento e confiar nas recomendações dos profissionais que o atendem. E com isso, ele acaba seguindo melhor as recomendações prescritas, do mesmo modo que os profissionais passam a desempenhar as suas ações buscando o bem-estar do usuário do serviço e proporcionando uma assistência mais holística. Quando o vínculo é instituído, as negociações acerca do tratamento, as definições dos objetivos, tudo isso fica mais fácil de ser feito porque existe uma confiança mútua. Então, ele facilita muito esse atendimento integral, que é o que nós buscamos. E esse relacionamento que eu estou falando, né, entre o profissional de saúde e o paciente, ele está estreitamente ligado com as premissas da humanização na saúde. A humanização, ainda que não faça parte dos princípios fundamentais do SUS, ela é hoje central para as políticas de saúde. E por esse motivo, lá em 2003, foi criada a Política Nacional de Humanização, com o intuito de induzir a adoção das práticas de humanização no SUS. E para entender essas práticas, é importante destacar que o conceito de humanização, ele está estreitamente relacionado com a integralidade do cuidado, que é isso que nós estamos trazendo aqui. A discussão sobre a humanização, ela traz para o centro do debate duas questões importantes. A primeira é a transformação das práticas e a segunda, que é a consequência da primeira, que diz respeito à qualidade do cuidado. E aí, a pergunta que nós fazemos é: ok, entendi o conceito, mas e agora? Como humanizar? Como fazer? Né? E aí, a resposta, de uma forma geral, é mudando as práticas de produção de saúde. E a mudança dessas práticas, ela deve acontecer nos diversos contextos, isso é, no nível macrosocial, meso e microsocial. Isso é, a reflexividade referente a essas práticas, ela deve estar presente desde as políticas maiores, que é esse contexto macrosocial, e nesse sentido o SUS, ele traz muitos conceitos, né, relacionados a essa reflexividade. Ela precisa ser incorporada nas instituições, que é esse contexto mesossocial, e então ser finalizada na ponta, que é no acesso aos serviços e no atendimento prestado para os pacientes. E sabem por que o investimento nesse relacionamento do profissional com o paciente é tão importante? Porque, como eu já disse, o processo de trabalho, ele transforma não apenas as práticas, mas também os sujeitos envolvidos nelas. Porque o processo de trabalho e o processo de subjetivação, eles caminham juntos num movimento circular que pode ser virtuoso, produzindo, de fato, saúde tanto para os profissionais quanto para os usuários. E o inverso também é verdadeiro. Quando esse relacionamento não é bom, ele pode provocar o adoecimento de ambos os sujeitos, o profissional e o paciente, e o adoecimento do próprio sistema de saúde, produzindo uma desassistência ou uma assistência de má qualidade. Então, se a gente já possui
esse embasamento teórico sólido na literatura sobre a importância das competências relacionais, é importante que no processo de formação profissional sejam criadas condições para a integração entre a competência técnica e a relacional dos profissionais. E é por isso que a integração entre essas duas competências, né, que a formação de saúde ela deve ser capaz de desencadear uma visão na sua totalidade. E para isso é importante expandir a consciência individual e coletiva. Por isso que nas aulas anteriores eu trouxe uma revisão sobre os determinantes biopsicossociais da saúde para ampliar essa consciência, que a partir disso nós conseguimos atuar nas transformações das práticas sociais, para que elas sejam coerentes com as demandas atuais dos usuários dos serviços de saúde. Quando nós estamos atendendo o paciente, nós estamos investindo na nossa demanda ou nós estamos investindo na demanda deles? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que a gente investe na demanda do paciente se a gente não tem uma escuta ativa? Como que eu invisto no cuidado se a minha preocupação está em registrar o atendimento e a minha preocupação está com a fila lá fora? Qual que é a principal demanda dos pacientes com doenças crônicas? Será que é emagrecer? Qual que é a minha expectativa? Qual que é a expectativa do paciente? Como que eu consigo alinhar essas expectativas? Então, gente, eu trago várias perguntas assim, né? E eu gosto sempre de deixar claro que não existe uma resposta para todas essas perguntas, né? Pelo contrário, existem várias respostas. E é a individualização do cuidado que vai mostrando essas respostas para a gente. É a consciência sobre a importância do investimento nesse relacionamento que vai facilitar para que nós consigamos achar essas respostas. Mas para individualizar, é preciso escutar. E é a partir dessa escuta, da criação do vínculo, que nós vamos alinhando as nossas expectativas com as expectativas do paciente. É um processo. E ao longo do processo, a gente também vai aprendendo e adquirindo novas habilidades, desde que estejamos abertos e com a consciência expandida para isso. E eu estou trazendo esse tema e essas reflexões aqui, porque os estudos apontam que existe uma priorização da educação teórica e técnica na área de saúde. E nós vimos aqui hoje a necessidade de focar no desenvolvimento não só das competências técnicas, mas das competências relacionais também. E nesse sentido, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que são ensinadas nos currículos, muitas vezes não são reforçadas nos ambientes de atuação profissional, o que pode ocasionar uma extinção dessas atitudes humanistas promovidas na formação. E por isso, a gente precisa trazer para esses momentos aqui de atualização profissional esses conceitos de humanização e da importância desse resgate de muitas habilidades que nós já temos, mas que também podem ser aprimoradas dentro da nossa prática profissional. E essas foram as referências, né, utilizadas na apresentação de hoje. Eu também inseri um vídeo sobre o tema, aqui, sobre esse tema do relacionamento profissional de saúde paciente aqui na plataforma, que pode expandir um pouquinho mais essas questões para a nossa reflexão, e também coloquei algumas questões sobre esse tema lá no chat para poder ouvir um pouco, né, a perspectiva de vocês, e com isso a gente vai fazendo uma troca que pode ser bem interessante. Como eu disse, a gente não vai ter apenas uma resposta, a gente tem uma infinidade de respostas para todas essas perguntas, né? A resposta, vai ser individualizada, ela tem que ser contextualizada, e o desenvolvimento dessas habilidades, ele vai acontecendo na nossa prática profissional, desde que nós estejamos com a nossa cabeça
aberta para essas reflexões. Então, vamos aproveitar esses recursos que nós temos para trocar essas ideias e, mais uma vez, eu agradeço pela atenção e até a próxima aula.